todos. É uma satisfação muito grande estar aqui para conversar com vocês sobre os aspectos tributários do setor de saúde complementar. Agradeço muito o convite do IES, na pessoa do Dr. Luiz Augusto. Agradeço a atenção de todos vocês para tratar de um tema que sempre é considerado árido por todos, que é a questão tributária. Mas é um tema da mais alta relevância para o setor de saúde complementar e para toda a sociedade brasileira. Esse tema, ele, como não podia deixar de ser, é envolto de características bastante ideológicas. Quando a gente fala em tratamento fiscal de um determinado setor, muitas vezes o debate acaba sendo comprometido com alguns aspectos que não são necessariamente técnicos. E é sobre esses aspectos que nós vamos conversar aqui nessa manhã de quinta-feira. Um ponto-chave para o estudo do tratamento tributário dado ao setor de saúde complementar é a questão das deduções do imposto de renda que as pessoas físicas têm direito em relação à saúde complementar, aos seus planos de saúde, aos seus seguros-saúde, e também a parcela relativa às pessoas jurídicas empregadoras dos trabalhadores que têm direito a essas deduções. Há um debate aceso no setor de saúde, tanto público quanto privado, a respeito da natureza dessas deduções. Em que medida o legislador está fazendo um favor ao setor, está fazendo um favor às pessoas que têm seus planos de saúde, ou se, de outro lado, isso nada mais, nada menos é do que uma determinação constitucional. Por que eu digo isso? Porque quase sempre, quando a gente vai debater a natureza dessas deduções, nós estamos olhando apenas para o orçamento público. Se fala em renúncia de receita, se fala em gasto tributário. O que é o gasto tributário? As renúncias de receita, evidentemente, são decisões que o legislador toma que vão diminuir a carga tributária em prol de algum outro objetivo caro ao legislador. É o que a gente chama de extrafiscalidade positiva, ou seja, uma carga tributária mais baixa ou benefícios fiscais dirigidos a um objetivo não tributário. Será que é disso que nós estamos falando? Será que isso é um favor fiscal que o legislador confere às pessoas? Vamos olhar agora, não pelo lado do orçamento público, vamos olhar pelo lado das pessoas, já que o Estado é feito para as pessoas. O Estado é feito para a sociedade. Para um trabalhador, para uma pessoa física, qual é a natureza dessas deduções? Será que é um mero favor fiscal? Será que o Estado não é obrigado a deduzir essas quantias do imposto de renda? A primeira coisa que vem à mente, e eu vou deixar para daqui a pouco essa pergunta, a resposta a essa pergunta, é a seguinte: bom, o Estado garante a todos saúde, através do Sistema Único de Saúde. Será que essa resposta pode ser definitiva e encerrar o assunto? Será que o Sistema Único de Saúde é hoje, no nosso país, a única resposta para os anseios da nossa população? Bom, se olharmos para a nossa Constituição, a resposta é não.
A Constituição, ao mesmo tempo que institui o Sistema Único de Saúde, consagra princípios caros à liberdade de atuação das empresas de saúde complementar. Do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista da pessoa que tem o seu plano de saúde, que tem o seu seguro-saúde, qual é a natureza dessas deduções? É um benefício fiscal? Ou é um direito fundamental? Se a gente for olhar para os gráficos da Receita Federal, a gente vai encontrar esses gastos tributários, entre aspas, alocados nas rubricas de benefícios fiscais. Mas será que é isso mesmo? Vamos falar um pouco de imposto de renda? Da natureza do imposto de renda? Do que é o imposto de renda num regime constitucional, no Estado democrático de direito? A disciplina constitucional do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, é informada por alguns princípios consagrados em nossa Constituição. A ideia de ouro do direito tributário é tributar onde há riqueza. Direito tributário não convive com a tributação sem a manifestação de riqueza. A gente denomina isso de princípio da capacidade contributiva, que está consagrado em nossa Constituição. E a capacidade contributiva se manifesta de forma diferenciada em cada um dos tributos do nosso sistema tributário nacional. É claro que quando eu falo de capacidade contributiva, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a disponibilidade financeira. Muita gente pode imaginar que um indivíduo que tem um patrimônio imobiliário valioso, mas que tem uma renda muito baixa, é o caso muito frequente de viúvas que acabam herdando um patrimônio imobiliário bastante expressivo, mas com apenas receitas oriundas de aposentadorias. Alguns podem imaginar que essa viúva não tem capacidade contributiva para pagar o IPTU altíssimo desses imóveis valiosos. Esta é uma falsa preocupação, porque a capacidade contributiva no IPTU é revelada não pela renda, é revelada pela propriedade imobiliária. Se é assim, se a capacidade contributiva de cada um dos tributos está associada ao seu fato gerador, qual é a capacidade contributiva no imposto de renda? Vejam, as pessoas não nascem, se desenvolvem e morrem para pagar tributos. As pessoas vivem para desempenhar os seus projetos, para desenvolver as suas aspirações pessoais em busca da felicidade. Nesse sentido, nós ficamos na mão do legislador. Basta o legislador não ter grande boa vontade com alguns interesses essenciais ao ser humano, que a ideia de renda líquida, bastante associada ao princípio da capacidade contributiva, é desobedecida. No entanto, a gente precisa conectar a ideia de renda líquida no imposto de renda com outros princípios caros que a Constituição estabelece para este principal imposto federal. Um dos subprincípios do princípio da capacidade contributiva que se aplica ao imposto de renda é o princípio da pessoalidade. Ou seja, o imposto de renda tem que levar em consideração aspectos pessoais do indivíduo. E aí nós vamos congregar dois vetores. A renda do ponto de vista objetivo, que vai levar em consideração os rendimentos, de tal sorte que dois indivíduos que recebem os mesmos salários, os mesmos rendimentos, seriam tributados de forma igual, e uma perspectiva subjetiva,
que está associada a características daquele indivíduo. É o que o professor Klaus Schipke, professor emérito da Universidade de Colônia, chama de princípio da dedutibilidade das despesas inevitáveis. Ou seja, só há que se falar em renda líquida quando superamos aquele patamar das despesas inevitáveis para a manutenção da fonte. Quem é a fonte geradora de riqueza? Não é a fonte pagadora, a fonte geradora de riqueza. É o contribuinte. E tem que manter, evidentemente, a sua família, porque a família também é um primado tutelado constitucionalmente. Então, são inevitáveis as despesas relacionadas à sobrevivência do contribuinte e da sua família. E aí entra um terceiro aspecto bastante relacionado com esse, que é a questão do mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial é um conceito implicitamente inserido na nossa Constituição, que é, segundo a definição do professor Ricardo Lobo Torres, a linha que divide a miséria da pobreza. A miséria é a inexistência absoluta de capacidade contributiva. A pobreza é a baixa capacidade contributiva. Evidentemente que definir esse limite não é uma tarefa muito simples. Não é uma tarefa que se possa estabelecer com uma linha reta. O mínimo existencial, ele está vinculado a praticamente todos os direitos que a Constituição Federal nos confere, especialmente o direito à saúde, a educação, a habitação, etc., etc., etc. No que nos interessa aqui, mais diretamente, o mínimo existencial à saúde é algo difícil de precisar, porque a saúde está ligada à vida. E a manutenção da vida de cada indivíduo demandará um esforço, inclusive financeiro, nem sempre possível de se quantificar a prioristicamente. Então, ainda que exista um espaço enorme para o legislador trabalhar, é claro que a Constituição não estabelece limites de dedução, a Constituição não estabelece quanto é o mínimo existencial, a Constituição não estabelece que despesas que podem ser deduzidas, a Constituição não quantifica o que é renda líquida. Tudo isso fica a cargo do legislador. Mas o legislador não pode tudo. O legislador, quando eu falo legislador, é o Congresso, não é a Constituição. É o legislador ordinário. O legislador ordinário está subordinado a essas ideias. Então, quando a lei federal estabelece dedução de saúde, dedução de educação, ela não está fazendo um favor ao contribuinte. Ela não está estabelecendo um benefício fiscal. Porque a ideia de benefício fiscal passa pela discricionariedade legislativa. Ou seja, o legislador dá quando e se entender necessário, no juízo de conveniência e oportunidade legislativa. Já se nós estamos falando de um direito fundamental, não. É claro que é uma prerrogativa do legislador quantificar esse direito fundamental. Mas jamais esse direito fundamental poderá deixar de ser atendido pelo legislador ordinário. Então, é preciso compreender que a estrutura constitucional do imposto de renda nos oferece uma moldura que o legislador deverá seguir, que o legislador deverá implementar, deverá dar efetividade a esses valores constitucionalmente definidos e que são da estrutura do imposto de renda. Bem,
Então, estamos falando aqui, em outras palavras, que as deduções associadas à saúde não têm a natureza jurídica de benefício fiscal. Elas são uma decorrência de direitos fundamentais assegurados pela Constituição aos contribuintes do imposto de renda. Mas por que eu estou preocupado em afirmar que essas deduções têm índole constitucional? Porque é muito comum no debate sobre o financiamento da saúde pública e privada, se dizer que essas deduções são uma forma do governo financiar as empresas de saúde complementar. Quando, na verdade, esse discurso perde a perspectiva da cidadania. Que, na verdade, não são benefícios fiscais dirigidos às empresas. Para começar, não são benefícios nem das empresas. São benefícios das pessoas físicas que contratam essas empresas. Então, vamos parar de olhar para as empresas e olhar para o cidadão. Qual é a importância desses benefícios, se é que são benefícios, eu não aceito essa nomenclatura, essas deduções têm na vida do contribuinte do imposto de renda. Isso é uma decorrência da ideia de que a Constituição só permite se tributar a renda líquida, ou seja, aqueles rendimentos depois superadas as despesas inevitáveis para a manutenção do contribuinte e da sua família, especialmente no que tange à saúde, superado esse mínimo existencial. Se nós permitimos que a Constituição, que o Estado, que a Receita Federal tribute o indivíduo sem respeito a esses princípios constitucionais, sem respeito à ideia de receita líquida, sem respeito às deduções inevitáveis, o que nós temos é isso aí. É a tributação sem capacidade contributiva. É o contribuinte sem riqueza, é o contribuinte desmilinguido, como na foto, sustentando um Estado maior do que a riqueza da sociedade pode suportar. Exageros à parte, a caricatura mostra o que é a tributação em desobediência aos princípios constitucionais tributários associados à manifestação de riqueza do contribuinte. A pergunta que eu fiz há alguns minutos atrás, mas esse mínimo existencial não é garantido pelo SUS? Bem, essa é uma pergunta que não tem uma resposta só. Para a maioria das pessoas no nosso país, o único acesso à saúde é o SUS. Não é? É preciso compreender que o acesso ao SUS é também um direito fundamental. Mas o acesso à saúde está condicionado ao SUS? Quer dizer, eu só tenho tutela ao meu direito fundamental à saúde se for pelo SUS? Se eu optar, dentro da minha liberdade individual, se eu optar em seguir um outro caminho, que é tutelado constitucionalmente, eu não tenho tutela do meu direito constitucional à saúde? Vejam, algumas coisas que podem passar pela cabeça desse cidadão que tem que decidir entre o SUS e o regime de saúde complementar. A primeira coisa que a gente pensa quando associa a ideia de doença, de saúde, eu quero o melhor para os meus. Eu faço tudo que estiver ao meu alcance para que
a saúde da minha família seja preservada. Alguém que possa oferecer para a sua família, e para si próprio, por que não, um acesso à saúde de um nível de qualidade que, infelizmente, hoje, no nosso país, o SUS não consegue oferecer, esta pessoa não tem tutelado o seu direito à saúde. Esse risco, toda decisão envolve um risco. Toda decisão individual, empresarial, governamental, envolve o risco. Nós estamos falando da tutela do direito fundamental, daquele indivíduo que deve escolher entre dois caminhos. No quadro atual, ele tem o direito de não assumir esse risco, de não correr esse risco, de contar exclusivamente com a saúde pública no nosso país. E isso não é só por uma questão de escassez de recursos da saúde. Até do ponto de vista das convicções pessoais. A saúde é algo que envolve a inviolabilidade do indivíduo. A saúde, muitas vezes, vai adotar procedimentos invasivos, que vão se relacionar com o modo de pensar do cidadão, com as suas convicções religiosas, filosóficas. Temos vários casos sobre isso, hoje, já postos nos tribunais, procedimentos médicos que se colidem com crenças religiosas dos próprios pacientes. Quer dizer, será que as pessoas não têm o direito de ver assegurado o acesso à saúde ministrado por pessoas que têm as mesmas crenças do que ela, ou que adotem procedimentos que ela acredita? Será que um único caminho é adequado a uma sociedade pluralista? Será que só tem acesso à saúde, volto à pergunta anterior, tutelado pela Constituição, aquele que opta pelo SUS? A resposta, evidentemente, que é negativa. Todos têm direito à tutela constitucional à saúde. Isso significa o quê? Significa que as deduções de saúde do IR são direitos fundamentais do contribuinte que proporcionam um maior acesso à saúde da população. Alguns poderão dizer, mas mesmo assim, é um acesso que não é dado a todos. Entra aqui a questão do princípio da igualdade. Em que medida esse acesso desigual compromete a saúde do todo? John Rawls dizia que as igualdades só são legítimas à medida que sejam úteis a toda a sociedade. Vamos assumir o argumento contrário. Vamos, para fins de argumentação, esquecer as conclusões que acabamos de chegar, que isto é um direito fundamental consagrado pela Constituição. Vamos trabalhar no campo contrário, de que isso seria um favor fiscal, um benefício fiscal. Será que seria um benefício fiscal que causaria a fragilidade do SUS, que causaria prejuízo ao conjunto da sociedade? Ou ao contrário? Ou são benefícios fiscais para um segmento da população e um segundo momento, um segmento econômico que carece de benefícios fiscais? Vamos trabalhar com a ideia de proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Proporcionalidade, em palavras muito simples, é fruto de uma ponderação entre os custos
e os benefícios que cada medida governamental adota. Vamos falar de números, um pouquinho de números para a gente entender o tamanho das coisas. Vamos trabalhar com o ano de 2011, que nós temos o quadro completo. No ano de 2011, essas deduções tão criticadas totalizaram o valor de 10,9 bilhões de reais. Ou seja, aquilo que as pessoas físicas deduzem do imposto de renda e os seus empregadores deduzem do imposto de renda, totaliza 10,9. Basicamente, 7 ponto alguma coisa as pessoas físicas e 3 ponto alguma coisa as empresas. Mas o tamanho do problema é esse aí, 10,9 bilhões. No mesmo ano de 2011, apenas de tributos diretos, o setor contribuiu com 4,7 bilhões. É preciso trazer a informação de que os dados de 2012 e 2013, neste patamar, se elevaram substancialmente. Estou sendo conservador para trabalhar com o mesmo ano, com o mesmo exercício, para a gente poder comparar e trabalhando só com tributos diretos. Eu não estou considerando toda a carga tributária incidente sobre os materiais utilizados pelo setor. Para a gente chegar a um resultado, ao meu ver, insofismável. No próprio ano de 2011, o setor teve como despesas de pagamentos de procedimentos de saúde de 69 bilhões de reais. Pergunto aos senhores, se essas pessoas estivessem sem direito à dedução, muitas delas, talvez a maioria, fosse obrigada a recorrer ao SUS. Ou seja, quando a empresa de saúde complementar atua, está deixando de gerar despesa para o SUS. É preciso lembrar que, ao contrário da educação, onde o Estado pode planejar o quanto será gasto com cada aluno, em saúde, isto é impossível. Você pode fazer um planejamento, isso vai depender de uma série de fatores individuais. Quando nós falamos que esse setor está assumindo 69 bilhões de despesas, cuja obrigatoriedade seria do SUS, porque se o setor não existisse, essas pessoas não forem atendidas, elas têm o direito de serem atendidas no SUS. Então, apenas uma conta muito grosseira, os 10 bilhões a gente já tem que tirar de cara os 4. Né? Porque são contribuições diretas que as empresas pagam ao setor. Vamos falar de números, mas vamos falar com uma certa imparcialidade. Não dá para trabalhar só com os 10 bilhões. Né? Então, primeira coisa, tirar os quase 5. Esses quase 5, que são deixados de arrecadar pela Receita Federal, proporcionam uma economia para o SUS no valor de 69 bilhões. Volto a dizer, sem considerar a tributação indireta relativa aos materiais. Ora, meus amigos, ainda que a gente considere que isto é um benefício fiscal que, sem dúvida alguma... Opa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Sem dúvida alguma, passa pelo teste da proporcionalidade, a que devem ser submetidos todos os benefícios fiscais, sem falar em todas aquelas outras considerações que a gente falou sobre a diversidade do atendimento à saúde, do pluralismo da nossa sociedade. Agora,
Nós estamos falando até o momento de deduções, estamos mostrando que essas deduções são legítimas. Não falei até agora da carga tributária do próprio setor. Agora sim, vamos falar do rótulo que eles taxaram nessas deduções que não tem nada a ver com benefício fiscal do setor. Não é proibido ter benefício fiscal, muito ao contrário. Num cenário como o nosso, a carga tributária do setor de saúde é substancialmente mais elevada do que de outros setores, que são igualmente importantes, mas não são tão associados ao direito à vida quanto à saúde. Vejam os números, senhores. Só para não ficar lendo o que já está na tela, eu vou disponibilizar para vocês, então vocês vão ter esses números, que são do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Vejam, só para ficar no lazer e entretenimento, 18,3% de carga tributária. Não estou querendo aqui dizer que o lazer não é um direito fundamental do cidadão, que a cultura, onde geralmente se associa o entretenimento, não está entre as coisas que levam ao maior grau de felicidade do indivíduo. Mas nós estamos falando do direito à vida. Percebam como saúde e educação são os mais altos, e a saúde mais ainda. Por que isso? É fruto daquela visão que nós superamos há pouco, de que o direito à saúde, tutelado pelo Estado, tem que ser pelo SUS. Vimos que esta é uma visão estreita. Vimos que é de interesse das próprias contas públicas o desenvolvimento do setor de saúde complementar. Aqui sim há que se falar em benefícios fiscais. Benefícios fiscais, olha o espaço que nós temos para trabalhar em benefícios fiscais para o setor. Benefícios fiscais que vão proporcionar uma redução do custo do acesso à saúde complementar pelo cidadão. E, mais uma vez, desonerar o SUS, que sempre encontra dificuldades de financiamento, mesmo diante de uma gama de contribuições sociais criadas pela Constituição de 1988. A sociedade brasileira paga um preço muito alto pelo Sistema Único de Saúde. E acho que deve continuar pagando. A saúde é importante para todos, não só para aqueles que têm condições de ter o seu plano de saúde. Mas é preciso que as políticas públicas sejam orientadas a democratizar o acesso à saúde complementar, para que cada cidadão tenha o direito de optar. Nós somos destinatários das atenções estatais e podemos seguir mais de um caminho que não apenas aquele oferecido pelo Estado. Dessa forma, me parece que os incentivos fiscais para a saúde, que vão além daqueles direitos fundamentais que são consagrados pela Constituição, que são obrigatoriamente obedecidos pelo legislador, além desses, os benefícios fiscais ao setor de saúde levam a mais saúde para toda a sociedade. Não só por democratizar o acesso ao plano de saúde, ao seguro-saúde, mas também por desonerar, como vimos, o SUS já tão sobrecarregado e objeto de tantas contribuições da Seguridade Social. São essas as minhas considerações iniciais. Vamos ao debate e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.